Olá! Nós estamos na nossa jornada fazendo a leitura do Novo Testamento e nós já acabamos o Evangelho de Mateus e hoje nós entramos no Evangelho de Marcos, capítulo 1 e capítulo 2. Quero ler com vocês o capítulo 2, versículo 15 ao 17 de Marcos, que diz assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come ele e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui nós estamos na casa do Levi. Quem é esse Levi? É um dos discípulos que Jesus chamou, que ele também era chamado de Mateus, que é exatamente o evangelista que escreveu o primeiro evangelho, de Mateus. E ele era um publicano, que era um trabalhador que trabalhava para os romanos, que eram os opressores dos judeus, né? Eles coletavam impostos dos judeus para Roma. Então eles eram tidos como traidores, é, corruptos, porque muitos deles se enriqueciam com isso, né? Porque cobravam preços exorbitantes, eles não eram honestos. E Jesus chama este homem para ser um discípulo dele. Está ali comendo com ele, na casa dele. E a Bíblia ressalta que ali tinham muitos publicanos e pecadores. Eles eram muitos e também o seguiam. E, claro que ali estão os fariseus, saduceus, os religiosos da época, os mestres da lei, estão tudo ali observando Jesus. Eles foram os maiores opositores de Jesus, atazanaram a vida dele o tempo todo e procuravam motivo para fazer ele ficar quieto, calar a boca. E logo depois eles viram que não podia fazer isso, eles planejaram matar Jesus e eles foram até o fim ao seu contento, né? Então esses mestres da lei, eles eram zelosos da lei, na verdade. O problema deles não era conhecer a lei de Deus. Eles entendiam da Bíblia. Eles sabiam os ensinamentos das Escrituras. Eles ensinavam, mas eles cometeram um erro terrível. Foi trágico para eles. Eles externalizaram a religião. O que seria externalizar a religião? É quando a pessoa se preocupa mais em parecer obediente, em obedecer às leis por fora para os outros, do que em ser transformado por dentro. E esse foi um dos maiores e graves erros dos mestres da lei no tempo de Jesus. Eles valorizavam o cumprimento das regras, mas deixavam de lado que a verdadeira mudança do coração. Porque quando a gente coloca mais importância no cumprimento das regras, nos rituais, nos códigos de conduta, na aparência de religiosidade, você impede a verdadeira transformação interna, como no exemplo dos fariseus. Por que que isso acontece? Quando a pessoa foca no que está para o lado de fora, no que aparenta ser externamente, ela acha que já está boa, que é suficiente e não muda o seu interior. E assim eram os fariseus, os mestres da lei. Eles ignoravam a condição interna deles.
Os pecados que não apareciam, que estava dentro do coração, da mente deles, estava camuflado, eles não escondiam, eles não observavam isso. Tudo que era importante para eles, tudo que era indispensável para eles, estava por lá de fora. Tem que lavar as mãos cerimonialmente, tem que mostrar que está jejuando, tem que fazer longas orações nas praças, né, em público, tem que guardar rigorosamente o sábado. Era só uma aparência e um ritual. E Jesus tem dois nomes para eles. Jesus chama eles de hipócritas e de sepulcros caiados. Sepulcro é um túmulo. Caiado significa pintado de branco, para aparentar que está limpo, vai ficar limpinho, para parecer bonito. Mas por dentro, o que é que um túmulo guarda? Restos mortais em decomposição, pecados, coisas podres. E aí Jesus pronuncia: é assim que vocês são de fato. Jesus denuncia mostrando que eles tinham muita aparência de santos, mas o coração deles era um coração cheio de maldade, um coração duro, um coração sem misericórdia, um coração sem amor. Veja bem, Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o Deus encarnado. Ele estava andando aqui na terra e se mostrando como este Filho de Deus, fazendo sinais e maravilhas. E os religiosos eram os que mais tiveram dificuldade em discernir quem era Deus. Se eles conheciam a palavra, se eles conheciam esse Deus, por que que eles tinham tanta dificuldade? Uma coisa, eles tinham orgulho do que eram. E isso fazia eles se sentirem superiores a todos os outros. Eles faziam separação. Eu sou o justo e os outros não conhecem a lei como eu conheço, os outros não obedecem a lei como eu obedeço, os outros são tudo, todos os outros são pecadores. E nós não misturamos com eles. Por isso, eles se escandalizavam tanto quando viam Jesus, um homem que se dizia santo, filho de Deus, aqui comendo com publicanos e com pecadores, se deixando ser tocados por eles, tendo tempo para eles. E Jesus então provoca esses religiosos da lei quando ele afirma no versículo 17: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Você já viu que pessoas saudáveis não procuram médico? Só quando está doente. Quando você procura um médico, você vai no hospital e eles primeiro fazem o quê? Uma investigação para um diagnóstico, para então entrar em um tratamento. Vamos supor que você vai no médico com muita dor. E aí eles vão colocar um remédio para você diminuir a dor, algum remédio, né? Mas logo depois eles vão procurar a causa para eles começarem a fazer um tratamento. Não tem como eles fazerem um tratamento sem diagnóstico. Se você procura um médico, primeiro ele precisa fazer o quê? Investigar o que está acontecendo com você. Exames, raio-x, né? Aqueles exames de imagem, tudo. Na vida espiritual é a mesma coisa. E o nosso diagnóstico é a confissão. É o momento em que tiramos a máscara da aparência, né, as folhas da figueira, e damos nome ao nosso pecado. E para ser discípulo de Jesus, Jesus disse aqui, é necessário reconhecer que precisa de médico, que está doente, que é pecador, que precisa de um salvador. No caso, os fariseus, eles se achavam espiritualmente saudáveis.
porque a aparência era o que mais importava para eles. Se eu pareço obediente, se eu pareço santo, então tá tudo bem. A gente precisa reconhecer que o pecado em nós adoece a nossa vida. Por isso que o caráter do discípulo, descrito no Sermão do Monte, vocês lembram? Quando começa as bem-aventuranças, começa com o primeiro item. Qual é o primeiro item das bem-aventuranças? Felizes são os pobres em espírito, ou os pitocos, ou seja, aqueles que se acham mendigos, os que precisam de ajuda, os que precisam de auxílio. E Jesus disse assim: foi para estes que eu vim, para os doentes, para aqueles que necessitam. E a gente aprende um princípio aqui. O pior doente é aquele que não reconhece a sua doença. Sabe, a autossuficiência, o orgulho impedem você de procurar ajuda. E a doença do pecado vai te matando aos poucos. É possível a gente viver uma vida assim, de aparência, frequentar a igreja, orar, cantar, jejuar, servir, conhecer os ensinamentos de Jesus e ainda assim a gente esconder dentro de nós orgulho, inveja, ressentimentos, mágoas, falta de perdão, amargura, egoísmo, falta de amor, coisas assim que a gente não deixa para ser trabalhado dentro de nós. Por isso, talvez a pergunta aqui, a mais importante dessa passagem, não é quem são os pecadores que precisam de Jesus. A melhor pergunta que a gente pode fazer aqui é: eu reconheço que sou um deles? Jesus veio para quem se reconhece pecador, para quem se reconhece doente, para quem reconhece que precisa dele. E quando a gente procura Jesus, a gente procura esse médico, a gente acha. Ele é um médico que ele não se assusta, não se escandaliza com a nossa doença, porque ele já conhece o nosso coração. É um médico que não vai nos condenar, não condena quem está doente, mas ele chama essa pessoa para quê? Para perto, para tratar da sua doença, para transformar o seu coração. Talvez aqui hoje você esteja muito preocupada em parecer bem pro lado de fora. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro de você. As suas lutas, os seus pensamentos, os seus ressentimentos, os seus medos, as suas fragilidades, suas fraquezas. Mas Jesus sabe. E a boa notícia é que você não precisa esconder nada dele. Você não precisa parecer saudável para se aproximar de Jesus. Você precisa apenas reconhecer que precisa desse médico. E ore ao Senhor Jesus. Jesus, o que existe dentro de mim que precisa ser tratado? E tenha coragem de deixar o médico Jesus tocar justamente naquele lugar que você tenta esconder, que é difícil de reconhecer. A cura só vai vir quando você abandonar a aparência e deixar a verdade te curar. Jesus não veio chamar os que pensam que estão bem. Ele veio chamar os que reconhecem que precisam dele todos os dias. E se eu preciso dele todos os dias, eu vou procurá-lo. Eu vou para esse médico todos os dias. Porque senão
vou morrer na minha doença. E eu não quero, porque existe um médico, existe cura para o meu mal interno, existe um tratamento para mim. E o tratamento é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Amém? Até a próxima devocional.